Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar nos números de uma verdadeira gigante da Bolsa Brasileira, a Itaúsa. Muita gente se pergunta o que faz dela um investimento tão popular, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui é usar a própria apresentação da empresa para desvendar a estratégia, o portfólio e, claro, o que ela oferece para os seus acionistas. Vamos começar? Para a gente entender Itaúsa de verdade, nosso roteiro vai ser bem simples. Primeiro, vamos ter uma noção da escala impressionante da companhia. Depois, a gente mergulha na estratégia de investimento, ou seja, o que eles buscam numa empresa. Em seguida, vamos dar uma olhada no que tem dentro do portfólio, quais são as joias da coroa. E no final, a gente amarra tudo para ver como é que vira valor para o acionista. Bom, começando então pela primeira parte, uma gigante brasileira. É que antes de entrar em estratégia, dividendo ou qualquer coisa, é fundamental entender o tamanho e o impacto que a Itaúsa tem na nossa economia. E para começar, olha só esse número: 170 bilhões de reais. É isso mesmo, esse é o valor de mercado do portfólio de investimentos da Itaúsa. Para ter uma ideia, isso é maior que o PIB de muitos países. Já dá para ver que não é pouca coisa. Tá, mas e quem é dono disso tudo? A resposta é muita gente. São mais de 900 mil acionistas. Ou seja, não é uma empresa na mão de poucos, pelo contrário. A base de investidores é gigantesca e super pulverizada. E para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, olha que dado interessante. 1 em cada 6 investidores de renda variável na B3 tem Itaúsa na carteira. É uma presença absurda no mercado. E por trás desses números todos tem um propósito, uma filosofia bem clara. A empresa se vê como uma acionista de companhias que são a espinha dorsal da nossa economia. Empresas que realmente ajudam a transformar o Brasil. Ok, a gente já entendeu que a empresa é gigante. Agora vamos para a segunda parte. Qual é a estratégia? Como é que eles escolhem onde investir essa grana toda? Qual é o jeito Itaúsa de fazer as coisas? Olha, uma coisa certa, o processo de investimento deles não tem nada de aleatório. É um método super rigoroso. Funciona como um funil de 5 etapas. Começa lá na prospecção, passa para uma análise bem detalhada, due diligence, para só depois chegar na mesa para a decisão final. Ou seja, nada é feito por impulso. E o que eles procuram nessas empresas para elas passarem nesse funil? A lista de pré-requisitos é bem exigente, viu? Elas precisam ser líderes de mercado, ter marcas conhecidas, fortes e, claro, gerar bastante caixa. E talvez o ponto principal, a Itaúsa quer ter influência na governança. Eles não entram para ser só mais um, eles querem participar da gestão. E esse ponto é chave para entender a Itaúsa. Ela não é aquela investidora passiva que só compra o papel e fica esperando, não. Ela participa ativamente dos conselhos, das decisões estratégicas, enfim, ajuda a moldar o futuro das empresas para gerar valor no longo prazo. Beleza, já vimos o como. Agora vamos ver o quê. A gente chega na terceira parte, o portfólio de líderes. Quais são as empresas que de fato compõem esse império da Itaúsa? Bom, é só bater o olho no gráfico que a gente já vê quem é a estrela principal aqui. O Itaú Unibanco representa mais de 93% do valor do portfólio. É gigantesco. Mas, e aqueles outros quase 7%? Ali tem um grupo bem interessante de outras empresas líderes também. E é nessa outra fatia que a gente encontra outros nomes de peso. Tem a Dexco no setor de madeira e materiais, a Alpargatas de bens de consumo que todo mundo conhece, a CCR gigante de infraestrutura e a Egeia em saneamento. É basicamente uma aposta diversificada nos setores que sustentam a economia do país. E só para dar uma dimensão do calibre dessas investidas, vamos pegar só duas. O Itaú Unibanco não é só o maior banco do Brasil, é o maior da América Latina. E a CCR é nada mais, nada menos que a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil. Ou seja, estamos falando dos campeões em seus setores. Certo. E tudo isso nos leva à parte final, que talvez seja a mais importante, o valor para o acionista. Depois de entender o tamanho, a estratégia, o portfólio, a pergunta que fica é: e aí? Como é que tudo isso se traduz em retorno para quem tem ação? Bom, o histórico de performance já dá uma boa pista. Olha só esse gráfico. Nos últimos 10 anos, ITSA4 rendeu mais de 410%. Isso não só superou e com folga o Ibov, como bateu até o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana. É um histórico de criação de valor bem consistente. Agora, um número que sempre aparece nas análises, 24,6%. Esse é o tal do desconto de holding.
O que isso quer dizer de forma bem simples? Que comprar uma ação da Itaúsa hoje custa quase 25% menos do que comprar separadamente as participações que ela tem em cada empresa do portfólio. Muitos investidores enxergam isso como uma margem de segurança. E para quem investe focado em renda, em dividendos, as notícias são ótimas. O volume de proventos pagos pela Itaúsa deu um salto impressionante. Saiu de pouco mais de 3 bilhões em 2022 para quase 10 bilhões agora em 2024. É um crescimento muito forte e um sinal claro de que o valor está sendo repassado para o acionista. E quando a gente traduz isso em percentual, chegamos num dividend yield de 8,9%. Esse número hoje coloca a Itaúsa ali no grupo das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. É um retorno bem atrativo, principalmente para quem busca renda passiva. Então, para a gente fechar e resumir a tese de investimento, ela se baseia em alguns pilares bem sólidos. Primeiro, um portfólio só com empresas líderes. Segundo, muita disciplina na hora de alocar o capital. Terceiro, um histórico comprovado de criação de valor. Quarto, uma remuneração bem atrativa para o acionista. E, por fim, uma governança corporativa muito presente, muito sólida. E com isso, a gente termina com uma reflexão. Quando se junta tudo isso, um portfólio só com empresas campeãs, um histórico de performance que fala por si só e um desconto que parece bem atrativo, será que este é o momento de olhar com mais atenção para a Itaúsa? A resposta, claro, depende da análise e do perfil de cada um.